Seja bem-vindo. Lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que saírem. Agora, vamos para a mensagem de hoje. Desejo manifestar a todas as minhas filhas terrenas a minha maior disposição em cooperar, na medida em que puder, para a solução dos seus problemas pequenos ou grandes, pelo desejo que me anima de tornar mais alegre e feliz a sua permanência na Terra. Eu falo desta maneira porque conheço de ciência própria os problemas com que se defrontam a cada passo, principalmente as mulheres na Terra. Devo dizer-vos que ainda no século passado, aqui estive, e muito lutei para poder manter-me na minha determinação de viver independente para melhor servir aos desígnios do Senhor. E foi tão árdua para o meu espírito essa minha última estada na Terra, que eu procuro recordar apenas os momentos de êxito, quando pude verificar que algo havia produzido em favor do esclarecimento dos demais. Lutei por isto intensamente porque o meu espírito ansiava por espalhar luz em meio à treva da ignorância de então. Podereis pensar talvez, minhas filhas, que sendo eu já portadora de um intenso foco luminoso como de fato era, não poderia encontrar dificuldades nem obstáculos ao cumprimento da minha tarefa. Eu vos direi então, minhas queridas, que assim não é, desde que tenhamos mergulhado na carne, assim como ora vos encontrais. O mundo terreno está cheio de obstáculos à realização de todas as ideias alevantadas, colocados estes pelos homens que preferem prosseguir na comodidade dos seus interesses pessoais. Por isto, é que aqui têm vindo seguidamente entidades de grande luminosidade para o cumprimento de belas tarefas em prol do progresso e da felicidade dos seres humanos. E acontece regressarem ao alto, sem poder cumpri-las ou as cumprindo pelo mínimo. Uma prova disto vós atendes na vinda do Senhor Jesus há quase 2000 anos, animado dos melhores propósitos em relação aos viventes de então. Jesus lutou denodadamente pela ideia fundamental que o Pai Celeste lhe entregara, que era incutir no coração de todos os homens a necessidade de se amarem uns aos outros, e não a prática condenável de se considerarem uns superiores aos outros devido a circunstâncias fortuitas. O Senhor palmilhou longos caminhos, como sabeis, na pregação daquele luminoso princípio, e todas sabeis igualmente como encerrou os seus dias na terra. Se ao Senhor fizeram o que fizeram, com o propósito de impedirem a continuação de sua sementeira de amor e entendimento entre os homens, quanto mais o fariam, e têm feito realmente a outros emissários menores, que vieram pregar também o doce princípio da igualdade humana perante as leis divinas. Eu aqui me encontrei, por conseguinte, fartamente munida do desejo de iluminar pela palavra e pela pena, se possível, a uma grande parcela da humanidade. Para esse fim, estabeleci a norma de vida que me convinha, que era a minha independência econômica, que a princípio me pareceu fácil de conseguir. Em pouco, porém, dadas as ideias que enunciava, compreendi que teria de lutar muito e sofrer bastante para poder manter-me na situação idealizada. Aconteceu, entretanto, algo de muito triste logo no começo de minha mocidade. Algo que eu rezarei muito para que não aconteça a nenhuma de vós, minhas filhas queridas. Meus olhos passaram a preocupar-me de tal maneira, porque deles dependia o meu pão de cada dia, que me encontrei em breve quase completamente privada da visão de que tanto eu dependia para viver. Eu estou vos relatando este fato, minhas queridas, com este duplo objetivo, para fortalecer em vós a convicção de que podeis vencer todo e qualquer obstáculo que porventura se vos defronte, e para que saibais igualmente que nenhuma entidade, por mais elevada no mundo espiritual, escapa às contingências da matéria, uma vez ingressada na vida terrena. Na triste situação em que então me encontrei, quase totalmente privada da luz dos olhos, eu apenas podia apelar para a misericórdia divina, para que me socorresse em sua magnanimidade, a fim de que eu não sucumbisse à míngua naquela situação. Foi o que fiz, minhas queridas, e tive a alegria de receber o socorro divino por mãos humanas, uma maneira muito comum de a providência divina atender aos filhos encarnados. Recebi certo dia a visita de uma criatura de Deus, que me vinha informar que havia na mesma cidade um núcleo de trabalhos espirituais, onde algumas pessoas quase cegas haviam recuperado a visão. Esse núcleo ficava bastante afastado do local em que eu vivia, e para me locomover até lá, eram necessários recursos que me faltavam por me encontrar inteiramente privada de trabalhar.
Eu resolvi então o problema, transferindo-me para as proximidades desse núcleo para assim poder frequentá-lo. Foi uma resolução inspirada certamente pelo alto, a qual eu muito agradeci na ocasião, e ainda hoje recordo reconhecida. Passei então a receber passes na vista, proporcionados por um senhor que para mim era um santo, tal o poder de que dispunha para curar ou amenizar situações semelhantes à minha. Com o perpassar dos dias, comecei a sentir melhoras que muito me alegraram e que eu agradecia comovida à divina providência. Com as primeiras melhoras, pareceu-me que já poderia trabalhar para ganhar o meu sustento, e tentei. Verifiquei, porém, que a minha visão ainda não resistia ao esforço do trabalho manual. Eu tentei então escrever para na imprensa alguns artigos que me pudessem render o suficiente para me alimentar, e assim fiz. Enviei o primeiro artigo a uma revista de estudos filosóficos da cidade onde morava, e foi com grande alegria que recebi dias depois a visita do diretor da revista com o meu artigo publicado e pedindo-me outros no mesmo sentido. Ele compreendeu desde logo a minha situação e me ofereceu pelos artigos uma quantia bem superior ao que eles podiam valer. Era a ajuda, ainda, da providência divina que chegava uma vez mais pela mão humana. Agradeci, comovida, esta retribuição, e passei a considerar-me nessa ocasião a criatura mais feliz do mundo. Os meus olhos estavam melhorando sensivelmente com os passes magnéticos do núcleo espiritualista, e já me permitiam redigir alguns artigos para poder alimentar-me. Isto tudo, minhas queridas, na situação em que então me encontrava, era para mim a felicidade, por me proporcionar a esperança da recuperação total da minha visão, da qual havia certamente de depender a minha alegria de viver. Eu não desejo transportar para este livro a biografia da minha última estada na Terra, por ser outra a finalidade que agora me traz em espírito ao meio terreno. As referências que aqui vos deixo servem para todas ou qualquer de vós que porventura se encontrar momentaneamente em situação menos favorável ou menos feliz, não perca jamais a esperança de vencer a dificuldade, firmando-se na ideia luminosa do socorro espiritual, que nunca falta àqueles que souberem apelar para essa fonte inesgotável de assistência em todas as circunstâncias. Uma conclusão ainda se oferece em face do pequeno relato que aqui vos deixo, e esta é que qualquer espírito por mais evoluído, uma vez encarcerado pelo invólucro carnal, perde totalmente a própria ideia ou a lembrança de quem foi, e todo o seu poder de superação das dificuldades, para se lembrar apenas quem é, e de estar inteiramente sujeito às contingências da vida terrena, como qualquer dos seus contemporâneos. O que unicamente subsiste nos espíritos evoluídos quando encarnados é a fé nas forças superiores que dirigem o universo, e para elas apela frequentemente ou diariamente como meio e esperança de proteção e ajuda nas suas dificuldades. Ficai, pois, minhas filhas, com esta conclusão no vosso espírito, a de que o socorro do alto nunca falta àquelas que para ele apelarem com fé e com esperança.